O Evangelho de Lucas, capítulo 18. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injusto e adúltero, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para a sua casa em vez do outro, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E eles traziam-lhe também os bebês, para que ele os tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Verdadeiramente eu vos digo: qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo estas coisas, lhe disse: ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: então quem poderá ser salvo? E ele disse: as coisas que são impossíveis com o homem são possíveis com Deus. Então disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse-lhes: verdadeiramente eu vos digo, não há homem que, tendo deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, nesse tempo presente, muito mais, e no mundo vindouro, a vida eterna. Então ele, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas as coisas escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem serão cumpridas. Porque ele será entregue aos gentios, e será escarnecido, humilhado e cuspido, e eles o açoitarão e o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. E eles não entendiam nenhuma dessas coisas, e esta palavra lhes era encoberta, e eles não entenderam as coisas que foram faladas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego sentado junto no caminho, mendigando.
E ouvindo passar a multidão, ele perguntou: o que isto significa? E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a visão e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus.